Olá a todos, meu nome é Rafael Gobi, tenho 22 anos e atualmente sou programador de jogos e fui formado em Game Design, Design de Games, na Universidade Anhembi Morumbi. Fui formado em 2018 e atualmente eu estou há 3 anos na área de programação e eu vim falar um pouco da minha trajetória aqui ao longo do tempo. É... Quanto à minha trajetória de formação, eu queria falar que em 2011 eu comecei com meu curso de desenho e ilustração. É, Foi um pouco antes disso que eu decidi, né, querer trilhar esse caminho de design de games, desenvolvimento. E foi em 2011 que sabia que eu queria essa área, mas não sabia ainda o que exatamente da área eu queria. Então comecei a fazer desenho e ilustrações para tentar me encontrar no meio disso. Juntamente com isso, em 2012, no ensino médio, eu acabei começando meu técnico em informática, que eu já tinha tido um contato com programação antes e eu queria aprender mais profundamente essa área. Eu acho que era muito importante para mim, porque foi uma área que eu tinha gostado muito, mas não tinha muito conhecimento, então eu falei, pô, eu preciso, né, estudar isso para ver se é algo que vai me fazer gostar muito disso, vai saber. E eu acabei gostando muito de programação. É, Juntamente com essas duas coisas, foram duas partes que fiquei muito confuso no começo. Mas em 2015 eu acabei começando meus estudos na faculdade, Design de Games, na Anhembi Morumbi. E lá, durante o meu curso, eu estava ainda meio dividido entre arte e programação. Não sabia exatamente qual área eu queria trilhar. Mas eu fui me encontrando no final do curso e atualmente eu sou programador. Eu descobri que eu queria seguir essa carreira quando. Principalmente quando eu fiz um servidor de um jogo com um amigo meu. A gente tinha acho que 11 anos. E juntos, tipo, a gente jogava muito junto. E tinha um jogo em específico que a gente adorava e a gente queria pesquisar e fazer um servidor nosso. E assim a gente fez. A gente pesquisou por alguns meses e conseguimos fazer um servidor. E foi uma alegria e tanto, assim, porque a gente ficou muito tempo tentando. E a gente começou a trilhar essas coisas daí. Eu comecei a decifrar uns códigos a partir daí e tentar descobrir como funcionava. E eu fui adorando isso e teve uma vez, eu lembro a primeira vez que a gente deixou nosso servidor online e a gente, tipo, via pessoas que a gente nunca tinha conhecido entrando no servidor e isso me deu muito um impulso de querer fazer isso, das pessoas estarem jogando algo que eu e um amigo meu tinham criado, não totalmente, mas pô, foi algo que me deu muita motivação para isso. E, além disso, eu sempre fui apaixonado por jogos, né? Desde pequeno eu lembro da influência dos jogos na minha criação e na pessoa que eu sou, eu acho que isso é muito importante. E eu vejo o desenvolvimento de jogos como uma forma muito de expressão, de criatividade e de liberdade. Eu acho que são pontos que eu valorizo muito atualmente. Eu acho que são pontos muito importantes para o desenvolvimento humano. E essa é a forma que eu entendi de como decidir o que eu queria fazer. Os principais desafios durante a minha graduação é que durante o curso você tem muitas matérias diversas, elas são muito diferentes umas das outras, elas usam inteligências muito diferentes umas das outras, e isso exige do estudante um foco muito forte para cada uma dessas áreas, porque um game designer é aquele que entende conceitualmente uma parte de tudo e desenvolve um jogo, mas não necessariamente sozinho. Mas é muito importante você ter o discernimento das coisas que são importantes ou não para o seu projeto.
E para isso você precisa de uma base em todas as áreas disso. Os outros desafios foram os trabalhos em grupos. Não necessariamente uma culpa do curso. Você acaba encontrando muitas pessoas que são diferentes em pensamentos, muito diferentes em responsabilidades. Isso acaba trazendo muito projeto, e trabalho em grupo sempre é complicado, sempre vai ter conflito de alguma forma ou de outra. Mas as melhores partes do curso também vêm dos trabalhos em grupo. E outra questão é a questão do tempo de aprendizado e aplicação. Você tem um tempo muito curto para aprender uma coisa, para depois aplicar ela no final do semestre. Todo semestre você tem que entregar algo relacionado àquele semestre que você aprendeu. Geralmente é um jogo. No segundo semestre, por exemplo, foi uma animação. Mas o resto dos semestres sempre foram jogos. E se você não estuda a parte da faculdade, você não consegue entregar num resultado que os professores gostariam. Então, você tem um tempo curto de aprendizado dentro da faculdade que exige que você vá atrás de mais conhecimento e vá aprender mais coisas com isso. Então, exige muito do estudante em si para você se dar bem assim no final do semestre. Bom, eu entrei no mercado de trabalho pela primeira vez com a indicação de um professor de programação. Foi muito importante para mim, porque eu ainda estava meio dividido, né? Pô, eu faço programação ou faço arte? E depois ter feito uma monitoria com esse professor, foi aí que eu meio que decidi o que eu queria fazer. A gente se dava muito bem, a gente se respeitava muito um ao outro, e ele pediu para eu fazer a monitoria para ele. E eu fiz e eu adorei. E uma das coisas que eu gostaria mesmo de fazer é ser professor. Então isso foi uma experiência muito boa para mim. E a partir daí eu trabalhei com ele por uns 4 meses, num projeto pessoal que ele tinha com outro professor, e ele contratava alguns alunos para ajudar no processo. Então foi uma experiência muito legal, muito importante para mim. Acho que aprendi muito mesmo em pouco tempo com ele. E a partir daí eu fui abrindo novas portas para o mercado e fui sendo indicado por estar sendo reconhecido. Então, atualmente eu trabalho para uma empresa internacional que chama PlayX. Ela faz jogos para dispositivos mobile, e eu sou programador deles, junto com outros profissionais admiráveis. E está sendo uma experiência incrível, e acredito que eu só cheguei aqui por conta dessa primeira indicação do meu professor. Quanto às habilidades da minha profissão, primeiramente é que tem uma diversidade de área muito grande, né? Então, são poucas habilidades que você pode dizer que são de todas essas áreas, mas eu posso listar algumas. O game designer ele é muito responsável para fazer o jogo em si, né? Então ele vai fazer toda a documentação, ele vai fazer todo o conceito do jogo e como ele vai ser, que tipo de experiência ele vai causar. Então é muito importante questões tipo criatividade, capacidade de análise, pesquisa, prototipagem, organização. Tudo isso são questões essenciais de um game designer, que são muito importantes. Como programador, você desempenha o papel de você fazer o jogo em si, mecanicamente ele funcionar. Então, o jogador aperta uma tecla, acontece tal coisa. E para isso você tem que ter um conhecimento muito vasto no software que você está usando, na linguagem que você está usando. Então, habilidades de lógica é muito importante sempre em programação, o estudo da área e da linguagem, e uma iniciativa de tornar o processo mais simples, porque nem sempre o programador apenas usa o software sozinho. Muitas vezes um game designer vem ajudar a fazer outras áreas, então você tem que deixar
essa área mais intuitiva para ele poder auxiliar nesse processo todo que é o desenvolvimento de um jogo. E como artista ou como generalista 3D, é muito importante a questão da criatividade. Você ter um conhecimento na concepção de arte, em direção artística, porque você vai ter que pegar aquilo que o game designer falou no documento, que tipo de experiência ele quer causar com aquele jogo, e expressar ele por meio da arte, por meio de, pô, o programador ele faz tudo com cubos, essas coisas, você não pode entregar um jogo que é só um cubo. Poder você pode, mas será que é o conceito? Então a arte é a ponte do jogador para o jogo, o que o jogo quer causar para o que o jogador deve sentir. E uma arte bem desempenhada é aquilo que faz essa conexão entre esses dois pontos de uma forma boa. Então, a arte não é necessariamente algo realista que seja bom. Muitos jogos que têm artes não realistas acabam causando mais impactos do que alguns que sim, que têm. Então, é muito importante esse conhecimento crítico dos artistas para isso. E uma inteligência espacial muito avançada para esse quesito também. Em geral, todas as áreas exigem muito um bom método de diálogo. É muito importante cada área saber comunicar do seu próprio papel com as outras áreas e até com as pessoas que estão fazendo a mesma área, para vocês terem um fluxo de trabalho muito fluido. Organização e gerenciamento do próprio trabalho é muito importante. Você saber as suas prioridades para você acabar não atrasando outras áreas por conta da sua. Atualmente, como eu me sinto em relação à minha profissão, é que eu me sinto muito bem, porque é um dos caminhos que eu tinha escolhido para minha carreira. Então, eu realmente desempenho uma função que eu esperava, falando entre as funções gerais de desenvolvimento de jogos. Eu queria ser programador, então atualmente eu sou e eu estou muito feliz com isso. Já falando entre as funções específicas, eu talvez me sinta um pouco deslocado ainda. Eu acho que isso vem mais de empresas maiores, que elas são bem mais divididas em setores. Mas eu estou muito satisfeito onde eu estou, porque atualmente eu faço o jogo totalmente a parte de programação, então desde o início eu que estou fazendo a parte do protótipo e a integração e no final o jogo pronto, todas as partes fui eu que fiz, porque são jogos mais pequenos, então um programador consegue lidar com tudo isso, mas projetos maiores geralmente tem um programador, sei lá, só para um personagem, um programador só para um inimigo, é tudo bem mais dividido. Quanto à remuneração, é muito acima do que eu esperava. Na verdade, a remuneração era um dos meus medos no começo, em trilhar essa área, porque eu lembro de ter visto que era uma remuneração baixa e eu estava bem assustado com isso. Mas eu me senti totalmente negado quanto a esse. Porque era uma área arriscada. E eu acabei entrando no mercado e vendo que eu recebia muito mais do que eu estava esperando receber. E meu ponto negativo da minha área, tipo, desapareceu. Então, pra mim tudo foi melhor do que eu esperava. E se eu pudesse voltar atrás, eu acho que quanto à minha formação profissional, eu daria um comprometimento maior para as áreas que não são a minha área atual. Eu acho que o entendimento geral de toda essa área em si é muito importante. Eu acho que se eu entender um pouco mais de arte, eu vou saber lidar melhor com os artistas. Então, eu saber como a arte é integrada, como a arte é feita, vai ajudar no fluxo de trabalho para ambas partes. Então, eu teria dado uma atenção maior para todas as outras áreas. Mas em geral, eu acredito que eu trilhei um bom caminho e eu estou bem satisfeito com isso. Bom, eu espero que eu tenha conseguido tirar algumas dúvidas
Muito obrigado pela atenção. Valeu.